Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para neste quarto domingo da Quaresma refletirmos juntos a palavra de Deus. Hoje, dia do Senhor, é domingo, é dia de nos encontrarmos com o Senhor, é dia de Santa Missa, é dia de encontro com a família. Hoje, neste quarto domingo da Quaresma, ao qual celebramos um domingo um pouco especial. Vamos ver a igreja repleta, ou pelo menos os padres, com uma veste rosa ou rosea. Né? Tanto faz, é rosa. E este é um dos dois domingos que a gente completa, que existe dentro da liturgia, que são rosa. São 2 domingos. A gente conhece, a gente passou por um e agora o outro. A gente bem conhece, não? Se você bem lembrar, neste tempo com a liturgia na cor roxa, existe um domingo na cor rosa, né? Então, a gente passou pelo advento. No advento a gente teve lá a cor rosa, num domingo, que era o domingo Gaudete, que é o domingo da alegria. E também, hoje, na quaresma, dentro da quaresma, nós temos o Laetare, não sei como se pronuncia, mas também o domingo da alegria dentro do tempo da quaresma, que lembra Laetare Jerusalém, alegra-te Jerusalém. E indica a proximidade da Páscoa e um convite para se alegrar, pois no meio do deserto quaresmal, né? A gente já estamos no quarto domingo, estamos bem mais próximos da Sexta-feira Santa, da Semana Santa em si, né? Então é tempo de alegria, estamos próximos, né? Domingo da alegria. Festividade em tempos penitenciais, a quaresma e o advento, no caso a gente está na quaresma, antecipando a alegria próxima da Páscoa ou Natal, no caso a Páscoa, né? A Semana Santa em si. Então vamos juntos celebrar com alegria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor não age com base nas aparências, mas sim na verdade do coração. Ao fazer o cego enxergar, Jesus revela que a pior cegueira é a hipocrisia, que afunda a vida em trevas e impede a ação divina. Acolhamos na liturgia a luz da palavra que nos salva, abrindo-nos a eficácia da graça de Deus, que na vida da Igreja, comunidade dos seus filhos e filhas. Oremos, ó Deus, por Jesus, nosso irmão. Vosso povo pecador de novo se faz vosso amigo. Volta a ser povo de irmãos. Dai-nos, então, a graça de preparar nossa Páscoa com o coração todo em festa, com entusiasmo e com fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, vamos então, com atenção, ler a palavra de Deus, que ela resplandeça em nossa vida a luz da palavra de Deus, que ilumina nosso olhar e nos ajuda a discernir o que agrada ao Senhor. Leiamos com atenção cada leitura, para bem refletirmos a palavra de Deus. Caríssimos, então, ao adentrarmos neste quarto domingo da Quaresma, o Laurete, ou o Domingo da Alegria, né? Preparando-nos para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Alegres, pois já estamos bem próximos.
E para bem ilustrar a liturgia de hoje, nós temos a primeira leitura, a leitura do livro do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versículos 1 ao 13. E aonde o Senhor vai dizer a Samuel para encher o chifre de óleo e vai à casa de Jessé de Belém, pois eu escolhi um rei para mim entre os filhos de Jessé. Então ele vai, Samuel vai. E a liturgia, como a gente vai bem acompanhar a leitura de hoje, ela vai dizer que Samuel vai ver Eliabe e disse: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Então, se eu não me engano, aqui foi uma parte que foi cortada, se eu não estou me enganado. Versículo 7, e daí ele já pula para o 10. Mas tem todos os filhos, mas o Senhor não escolhe nenhum deles, né? A maioria, né? Então, vai dizer assim: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos seus filhos? E vai dizer que ainda resta Davi, o mais novo, que apacenta as ovelhas. Manda buscá-lo, pois nós sentaremos à mesa enquanto não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Era Davi, ruivo de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, e este é este. Então Samuel vai ungir Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Caríssimos, primeiramente, como dito, o Senhor não vê as aparências, mas olha o coração. Se você bem lembrar, na primeira sexta-feira, né, em que celebrávamos o Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês de fevereiro, falava do coração de Davi, um coração que louva o Senhor. E Davi, pelo menos neste momento da história, e em devidos momentos, né, da história, ele é aquele coração sincero que está sempre ali a buscar o Senhor. Não é aquele coração de pedra, mas é um coração aberto ao Senhor. Ele não é somente aparência, né? Porque você vai ser dito ali, ruivo de belos olhos e de formosa aparência. Né? Então, o mais novo. Nunca se compreende, pelo menos principalmente no tempo de Jesus, em que o mais novo era o que tinha mais habilidade. Sempre era o mais desprezado. Porque era o mais novo, né? Então era sempre o que tinha menos experiência. Mas o Senhor não é assim. Ele não olha para a idade. Ele não olha para gênero. Se é mulher ou se é homem. Se é criança ou se é adulto, se é idoso, se é adolescente. O Senhor ali olha para o interior. Para aqueles que buscam Ele de coração aberto. Sabe que muitos, como a gente viu a figura de Davi, ela tem a sua parte de erro, a sua parte de pecado. Mas ele volta-se e se arrepende e volta-se para o Senhor. É este o tempo quaresmal. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, como vai dizer o Salmo. Não vou focar no Salmo porque, sabe, é um Salmo que às vezes a gente escuta demais e dá uma agonia de escutar. Se vocês entenderem, vocês bem entenderam. Se não, fica sem entender, tá? Perdão. Mas é que, às vezes, algumas pessoas citam salmos tão mal que a gente fica até sem sentido de lê-lo, né? Mas felicidade e todo bem não hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Sim, para aqueles que buscam verdadeiramente e se convertem, há de um dia receber o céu, né? A casa do Senhor e viver infinitamente, né? Eternamente.
Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 ao 14. Irmãos, outroras eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associei às obras das trevas, e não levem a nada. Mas tudo é condenável, torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. E por isso que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar com o teu povo, vem caminhar. Não sirvo para cantar, né? Mas a gente cantarola. Mas compreendendo esta leitura, que olharmos para nós, presos em um passado, presos nas trevas, no pecado. Mas o Senhor vem ali como aquela luz, vem como o sinal da nossa salvação, que nos liberta das correntes do pecado. O Senhor vem para a nossa salvação. E vai dizer assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Por que levanta-te dentre os mortos? Porque muitas vezes aqueles que caem no pecado morrem, propriamente dito, né? Morrem. Perdem sua fé, perdem a vontade de viver, morrem praticamente, né? Literalmente, né? Vamos assim dizer. Vamos brincar um pouco, né? Morrem, né? A gente entende se a gente for pensar, né? Que a pessoa se distancia de Deus, se distancia de tudo. Então, praticamente, ela morre. Então, desperta tu que dormes. Olha, foi Cristo que morreu na cruz por você? Vai neste tempo quaresmal que se preparamos, na Semana Santa, a gente vai rever isto acontecer. Propriamente, vamos usar essas palavras, né? Cristo morre novamente? Não, ele está em todo momento da Santa Missa, que é uma curiosidade, ocorre interruptivelmente, né? Se tá tendo uma missa aqui, acaba aqui, tá começando lá não sei aonde. Acaba lá, tá acabando no outro, assim por diante, né? Devido aos seus horários. Então, Cristo está ali, na cruz, este sacrifício eterno, que Cristo se faz para a nossa salvação. Então, cabe a nós despertarmos, porque Cristo já ali morreu e ressuscitou na cruz para nos libertar das amarras do pecado. Então, cabe a nós buscarmos e seguirmos a luz de Cristo, deixarmos a luz de Cristo agir em nós para apagar o pecado e para que nós possamos despertar verdadeiramente e para que Cristo possa ser para nós uma imagem viva, para que nós desaparecemos, para que Cristo seja aquele que apareça, né? Para que nós diminuamos, para que Cristo cresça. E para o Evangelho de hoje, o Evangelho segundo São João, capítulo 9, versículos 1 ao 41. Então vamos ver aquela parábola do cego, né? E vão perguntar: mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Este contexto muito errado de que, devido ao pecado dele ou de seu pai, ele ficou cego. Não, mas ele nasceu cego, né? Viu um homem cego de nascença. Não compreenda, não tem nada a ver com os pais deles, não tem. Foi assim uma questão de nascer, né? Nascer homem ou mulher. Deus tem planejado. Tudo é para a maior glória de Deus. Assim a gente deveria compreender. Para começar a história, né? O Evangelho.
E Jesus vai dizer: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele, né? Então, para a maior glória de Deus. E eu digo que nada na igreja é para nós ou para o irmão. Tudo é para Deus e em Deus. Nós buscamos a salvação para estar na presença de Deus, para Deus. Então, não é para agradar ninguém. Tudo que fazemos, mesmo, eu estou querendo que meus irmãos e irmãs vão para o céu. Mas tudo isso é em Deus e para Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Tudo para que suas obras se manifestem. Cristo vai dizer: eu sou a luz do mundo. Jesus então vai fazer a lama e com saliva vai colocá-la sobre os olhos do cego. Vai te lavar na piscina de Siloé. Que quer dizer, que quer enviá-lo, envia. Jesus está enviando ele para se lavar na piscina de Siloé. Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou se enxergando, né? Os vizinhos já ficaram até que acostumavam com ele o cego, né? Pedinte, mendigo, né? Ficaram espantados. Não é aquele que ficava pedindo esmola? Se a gente for olhar para um contexto, né? Um pecador que se converteu. Vamos pensar assim, né? Vamos ficar nesse pensamento que alguém pecou. Por isso que ele ficou cego, né? Vamos pensar assim. Vamos ficar preso nessa mentalidade arcaica, né? Então, quando alguém se converte, muitos ficam ali, mas realmente é aquele lá? Né? Quando muitas pessoas, quando alguém se converte, vira a vida do avesso, vamos assim dizer, né? Sai do pecado e busca Deus, todo mundo fica espantado. E muitos vão dizer: sou eu mesmo. E assim vai ser dito lá, para o contexto da própria liturgia, né? Não foi ninguém que pecou, mas foi nascido para a maior glória de Deus. E ele vai dizer: sim, sou eu mesmo, sou eu, uma obra de Deus, né? E ele vai dizer que foi Jesus que o lavou. Então os mestres da lei que sempre aparecem, né? Os fariseus, infelizmente, esses filhotes de Satanás. O homem tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. E o cego vai dizer que Jesus, a lama, tudo, né? Vamos adiantar, porque senão a gente perde muito tempo. Então os fariseus vão dizer: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Outra mentalidade arcaica, né? Então, um erro deste. A salvação não tem dia, a salvação é todo dia, toda hora, todo momento. A salvação é para todo o tempo. E não ficarmos presos, sábado. Não, isso é Antigo Testamento. Isto é para o tempo, para aquele determinado povo. Para que foi instituído o sábado? O que era o sábado, né? Então era um contexto determinado para aquele povo. O que era o sábado? Para que... Eu vou pesquisar aqui, ó. Só para vocês dizerem que para mim não usar nenhuma informação falsa, né? Para que foi instituído Perdão, mas é que eu não lembro como que era. Ó, o sábado foi instituído no Antigo Testamento como um sinal de aliança entre Deus e o povo de Israel, servindo como memorial da criação e da libertação do Egito.
Então, tudo isso cabia ao tempo em que Jesus é da criação e também da libertação do povo do Egito, né? A primeira aliança. Mas Cristo vem e instaura uma nova aliança, aonde no domingo, que é o dia em que tudo começa, começou a criação e concretizou-se a salvação. Domingo da ressurreição, né? O domingo de Páscoa. Então, o domingo é compreendido como o novo dia do Senhor, porque é o dia da nova aliança, o dia em que Cristo concretiza toda a nossa salvação. Poderia ser na sexta, né? Cristo morreu numa sexta, mas não. Compreende-se o domingo como o dia que Deus iniciou todas as suas obras, como o dia em que ele salva a humanidade concretamente. Então, uma coisa era o sábado, o Antigo Testamento, para a antiga aliança. Uma coisa e outra coisa é o domingo, para a nova aliança. E compreender esse negócio de, não poderia curar alguém em sábado. Pelo amor de Deus, da onde que Deus faria uma coisa dessa? Nunca que Deus proibiria uma coisa dessa. Isso eram leis humanas, deles mesmos, os fariseus. Não era lei de Deus. Eles tinham milhares de leis, mas nada era praticamente de Deus, era só umas ou outra. Eles exageravam demais. Então, não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergências entre si, né? Era uma tristeza. E tu o que o dizes? Para ele que te abriu os olhos, eles perguntando ao cego, o antigo cego, né? É um profeta, né? Ele traz a salvação, então é um profeta. Então, os judeus não acreditaram que tinha sido cego e recuperado a vista. Então foi atrás dos pais e perguntaram, sinceramente, principalmente quando alguém não pergunta, mas realmente essa pessoa se converteu? Pelo amor de Deus, para com essa ignorância, né? Ontem a liturgia era muito clara. Não fica olhando assim, não. Olha para tua vida. Cuida da tua vida, que tu é pecador, então acorda, cuida da tua vida e dai graças a Deus que o seu irmão se converteu. Pelo amor de Deus. Confirmar então que ele era cego, né? Então, como muitos compreendiam que Jesus era o Messias, já combinavam de expulsar Jesus, já tinham combinado de expulsar Jesus da comunidade. Quem declarasse que Jesus era o Messias. Expulsar Jesus e também as pessoas, viu? Olha a ousadia da criatura, né? Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe, dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu, se ele é pecador não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Viu? Ele não ficou pensando nisso, não. Ele ficou pensando, ele deu glória a Deus, porque Deus salvou ele, né? Praticamente. Vamos compreender este contexto. Né? Já que para eles, né, era um pecado que tinha sido cometido, né? Então Deus perdoou e salvou o homem, né? Então vamos compreender assim, né? Então, novamente, eles vão perguntar. Eles vão perguntar, acho que umas 4 vezes, como que foi feito para ele voltar a enxergar, né? Então, o antigo cego, né, vai dizer: eu já vos disse e não escutais. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-se discípulos dele? Né? Então, porque eles ficavam insistindo: mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Provavelmente eles queriam ver alguma controvérsia para meio que expulsar Jesus e o homem de uma vez só, né? Para matar dois coelhos numa cajadada só, né? Então esse era o intuito dos fariseus. Eram raposas astutas, né? Então vão dizer:
Tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Olha a mentalidade. Deus não escuta o pecador. Pensa em uma mentalidade arcaica e fechada. Por isso que Deus não envia seu filho para instituir a nova aliança. Porque senão, continuasse do jeito, ia todo mundo pro quinto dos infernos, né? Olha para isso, né? Deus não escutar. Deus escuta todos os seus filhos e filhas, gente. Pelo amor de Deus. Deus vai saber a hora que tem que atender. Mas não se preocupe achando que Deus não vai te escutar. Deus escuta sim, não tem esse negócio, Deus não escuta os pecadores. Pelo amor de Deus. Isso é idiotice dos fariseus e mestres da lei, né? Que nem os protestantes de hoje. Não vamos falar demais não, né? Ai. E vão dizer assim, né? O cego de nascença disse: se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Então os fariseus, né, se achando como sempre, tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando? Olha a ousadia, né? Eles acham que só eles que são os santos, só eles que são os salvos, só eles que são os eleitos, né? A gente conhece um povo que tem essa mentalidade hoje, né? Mas ele vai ser bem claro. Vão expulsá-lo da comunidade, né? Pensa num povo que era fechado, de coração fechado para Deus e para as obras de Deus. Jesus soube que tinha expulsado o homem. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? E o cego responde: quem é o Senhor para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus vai dizer: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Então, aquele que era cego fisicamente voltou a enxergar. E não só enxergar fisicamente, mas espiritualmente. E aqueles que viam fisicamente, né, eram os maiores cegos espiritualmente. Porventura, alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram-lhe, alguns fariseus, alguns que estavam acordando para a vida e que estavam com o coração mais aberto para Deus. Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fois cegos, não tereis culpas, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Se fosseis cegos, não tereis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Né? Então, um povo que ainda não estava abertamente, totalmente de coração aberto ao Senhor. Faltava ainda um pouco. Faltava mais da experiência com Deus para que o coração fosse aberto e que eles se voltassem totalmente ao Senhor. Amém? Amém. Peço perdão pelo aumento grande, né? Mas é sempre necessário as bênçãos e as graças de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Protegei, Senhor, os que vos suplicam, sustentai os fracos, iluminai sempre com a vossa luz os que andam nas trevas da morte, e concedei que, por vossa misericórdia, libertados de todos os males, cheguemos aos bens supremos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão de todos os santos e santas, em especial a Santíssima Virgem Mãe, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. A todos um abençoado domingo. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem necessita.
Nos vemos amanhã. Deus abençoe.